Olá, tudo bem? Começo esse vídeo pedindo desculpa pelo vídeo anterior, porque em termos de áudio ele ficou meio esquisito, né? Porque eu tive que pausar ele enquanto eu estava gravando, então eu percebi que tinha um momento assim que eu estava muito empolgada dando aula, e aí depois quando eu retornei, eu estava murchinha, né? Então peço desculpas para vocês, tá? É isso aí, vamos se virando. Então, esse vídeo é uma continuação do estudo introdutório de vetores. E agora a gente vai começar, então, introduzindo um sistema de coordenadas para estudar os vetores no plano e os vetores no espaço. Tá bom? Então, vou tirar aqui a minha imagem e bora para a nossa aula. Então, como eu acabei de dizer, vamos introduzir um sistema de coordenadas, né? A gente está acostumado sempre a usar o sistema de coordenadas que a gente chama de plano cartesiano, certo? Por enquanto, eu vou discutir outra coisa com vocês, tá? A gente não necessariamente precisa usar o XY, né? Como o, o plano no qual eu vou trabalhar, né? Então, lembrando que a direção x em termos de vetor unitário, ela é definida pelo vetor unitário i, e a direção y ela é definida pelo vetor unitário j, tá? Bom, o que que nós temos, né, de maneira geral? E isso é uma coisa que vocês vão usar bastante depois lá em álgebra linear, certo? A gente tem, né, no plano, quaisquer dois vetores que não sejam vetores colineares, eles podem servir como vetores da base. O que que são os vetores da base? São aquele i e j, por exemplo. Tá? Então, no plano cartesiano, os vetores da base são os vetores unitários i e j. Que eles têm uma característica, né, de serem unitários e serem ortogonais entre si. Essa é a característica daqueles dois vetores da base. Aqui nesse caso, eu estou ilustrando, né, uma base formada pelos vetores u e v, certo? Então, se esses dois vetores são vetores da base, eu posso escrever qualquer vetor no plano como sendo uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, aqui percebam que teve um erro de continuidade. Aqui eu chamava eles de U e V, tá? Mas aqui no próximo desenho eu já chamei de V1 e V2. É só para compatibilizar com as minhas notas de aula que eu tenho preparado, mas é só isso. Então, o nome que a gente dá para o vetor não interessa, tá? Então, vamos supor que eu quero escrever este vetor V aqui, que é o vetor preto, como uma combinação linear dos vetores da base. Tá? Então, como é que a gente faz? Bom, aqui, ó. Eu tenho que projetar o vetor V na direção de V2, tá? Como? Então, deixa só eu pegar uma régua para servir de linha aqui. Então, eu tenho que pegar e desenhar. Opa! Eu tenho que projetar ele segundo a direção do meu vetor V1. Então, seria essa reta aqui, ó, essa reta verdinha, tá? Aqui vai estar, então, A2, V2. Esse A2 é um número, certo? Porque percebam que a projeção de V sobre V2, segundo a direção de V1, ela não necessariamente vai ter o mesmo tamanho, ela vai ser um múltiplo, né, do vetor naquela direção, tá? E eu posso também, posso não, eu tenho que projetar o vetor V na direção de V1 segundo V2. O que que significa isso? Eu também tenho que traçar uma linha aqui, que é o que eu estou tentando fazer com um papel, por isso que tremeu agora a imagem. Só que tem que ser na mesma direção de V2, então é aqui, ó. Tá difícil, no quadro é mais fácil. Por exemplo, aqui, tá? Já me achei, mais ou menos, aqui, ó. Tá? Então, essa linha azulzinha, ela seria uma linha que é mais ou menos paralela a V2, né? Porque vocês acho que já entenderam que desenhar não é meu forte, mesmo com todas as tecnologias na mão, tá? E esse vetorzinho ali, o azulzinho, a gente vai chamar de A1, V1,
também ele é um número vezes o vetor V1. Então, dados os vetores da base V1 e V2, eu posso escrever o meu vetor V como uma combinação linear A1, V1 mais A2, V2. Que é o que vocês fazem, vou só fazer um parênteses aqui, é o que vocês fazem no plano XY, quando vocês têm um certo vetor R e vocês escrevem ele como um Rx e um Ry. Tá? Então, o Rx, ele é um múltiplo do vetor unitário I. Então, por exemplo, isso aqui vai ser 5 vezes o vetor unitário I. O Ry, por exemplo, pode ser 2 vezes o vetor unitário J. Porque aqui no plano XY, os vetores da base são os vetores I e J. Tá? Isso é só um parênteses. Então, essa maneira aqui, como eu escrevi o meu vetor V, como sendo um A1V1 mais A2V2, é a mesma coisa do que escrever um vetor R como sendo um Rx na direção I, Ry na direção J, tá? Bom, eu vou só apagar isso aqui para que depois vocês não se percam do contexto. Tá, então assim, ó, lembrando, né, para que os vetores V1 e V2 eles possam ser vetores da base, eles não podem ser colineares, tá? Então, V1 e V2, eles precisam ser não colineares. O que são vetores colineares? São vetores que estão na mesma direção, então eu não posso. Eu tenho que ter vetores não colineares para que eles possam formar uma base. Esse A1 e A2, ele tanto pode ser positivo, negativo ou nulo. Isso aí vai depender da projeção do vetor V na direção de V1 e V2. Tá? Deixa eu só ver o que vem aqui depois. Não temos espaço. Então, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu tenha V... Eu vou fazer talvez no próprio desenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou desenhar de verde. Eu quero agora escrever esse vetor aqui, ó. Eu vou chamar de vetor U. Só que esse vetor U ficou praticamente na direção de V1. Então, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui vai ser meu vetor U. Tá? Bom, esse vetor U, se vocês perceberem, olha só, a projeção dele na direção de V2, ela é positiva. Deixa eu só escrever aqui para mim ter espaço, A2V2. Então, ó, quando eu projetar esse vetor U na direção de V2, a projeção dele, segundo V1, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tô tentando manter a direção, acho que é um pouquinho, só um pouquinho. Mais para cá, ó. Aqui, seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, esse vetor azul que eu vou desenhar aqui por fora, ó, seria o A2V2 relacionado com o vetor U, tá? Então, eu vou botar um A2, a linha 2, V2, só para que vocês entendam que não é o mesmo A2, tá? Então, esse A é positivo, por quê? Porque a projeção de U na direção de V2 está no mesmo sentido de V2, tá? Agora, olha só, quando eu vou projetar U na direção de V1, deixa eu só eu desenhar a linha mais paralelinha aqui, eu acho que seria mais ou menos isso. Tá? Então, quando a gente vai projetar o vetor U na direção de V1, a projeção ela está no sentido contrário ao vetor V1. Tá? Então, isso aqui seria o A1' V1. Certo? Então, daqui o que eu vou concluir? Que esse A1', ele tem que ser
negativo, porque a projeção está no sentido contrário ao vetor da base, certo? O meu A2, ele é positivo, porque a projeção do vetor U na direção de V2 está no mesmo sentido de V2, tá? O mesmo acontece com A1 e A2. O meu vetor V, quando eu projeto ele nas duas direções, tanto o A1V1 quanto o A2V2, eles estão no mesmo sentido dos vetores da base. Então, aqui a gente conclui que A1 é positivo e A2 também é positivo. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente tem lá no plano XY, pessoal. Que eu também posso fazer a projeção de um vetor na direção negativa do eixo X, por exemplo. Tá? Só que aqui a gente não tem eixos, a gente tem vetores, né, que formam a minha base. Tá? Bom, então a gente chama isso aqui de combinação linear de vetores. Certo? V é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. A1 e A2 são números, que podem ser positivos, negativos ou nulos. Então, propriedades, né? Quaisquer dois vetores não colineares podem servir de base para um plano. E como eu disse para vocês, vocês vão brincar com essa parte lá em álgebra linear. Aqui em geometria analítica, não. A gente vai usar o plano cartesiano e era isso. Um terceiro vetor que está nesse plano, né, ele sempre vai poder ser escrito como combinação linear de vetores na base, que foi o que nós fizemos ali no slide anterior. A1 e A2 são chamadas de componentes ou coordenadas do vetor V na base V1 e V2. O termo A1V1 a gente chama de projeção de V sobre V1 segundo a direção de V2. E o termo, né, A2V2, ele vai ser a projeção de V sobre V2 segundo a direção V1. Tá? Bom, o que a gente vai usar? A gente vai usar, como eu disse para vocês, a base canônica, né? Que são aqueles vetores que a gente já está acostumado, que são os vetores unitários I e J. Então, se eu for representar o vetor I como um ponto no plano, ele é o ponto 1 e 0. E o vetor J, ele é o representado, né, pelo ponto 0, 1. Tá? Ou ele é o vetor de coordenada 0, 1. Eles são ortogonais entre si, o que significa que o ângulo entre eles é 90 graus, tá? E é isso. Eu sei que isso, para a grande maioria dos alunos, não é tão trivial, porque vocês não estudam muito isso no ensino médio, tá? Mas eu sei que alguma familiaridade com essa notação vocês já têm. Então, a gente vai começar daqui a pouco eu digo daqui a mais umas 2 aulas, a escrever vetores, por exemplo, f, como sendo uma componente x mais uma componente y, certo? E isso aqui tem que estar bem tranquilo para vocês. Então, vocês têm que entender que um vetor ele vai poder ser representado, né, por diferentes formas, inclusive na forma de vetores unitários. Tá, pessoal? Bom, então, uma vez que a gente fixou a nossa base, né, que vai ser a base canônica, agora a gente pode representar os vetores em termos de suas coordenadas, tá? Quando a gente está no plano, eu posso associar para cada par ordenado XY um vetor. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Por que eu preciso só de um ponto para associar um vetor? Porque eu posso associar, né, o par ordenado, na verdade, quando a gente associa um vetor a um par ordenado, a gente está representando esse vetor em relação à origem, tá? Mas tudo isso a gente já vai ver daqui um pouquinho.
E quando eu digo que o vetor V é igual ao par ordenado XY, isso aqui é o que a gente chama de expressão analítica do vetor, tá? Eu quero chamar atenção para uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco e nos próximos aulas a gente vai ver muito, que é o seguinte. Quando eu quero ilustrar a coordenada de um ponto, eu não boto o sinal de igual, tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que o ponto A é o ponto de coordenadas 2 e 1, eu escrevo A, parênteses, 2, 1. Eu só coloco o sinal de igual quando esse par ordenado representar um vetor. Tá, pessoal? Então, eu peço que vocês tomem cuidado nisso, porque isso vai fazer diferença na hora de tanto de ler a matéria e entender o conteúdo, tá? Quando é um ponto, é o nome do ponto, né? Que no caso aqui vai ser o ponto A, parênteses par ordenado ali. Quando é vetor, quando esse par ordenado representa um vetor, a gente tem um sinal de igualdade, tá? Bom, como é que a gente sabe que dois vetores são iguais? Na aula passada, a gente viu que do ponto de vista geométrico, nós tínhamos que verificar módulo, direção e sentido do vetor. Para nós verificarmos a direção do vetor, eu tinha que analisar se as retas suporte eram paralelas, né? E para ver o sentido, eu podia, por exemplo, ligar a origem do vetor 1 ao vetor 2 e a extremidade do vetor 1 à extremidade do vetor 2. Se essas duas linhas não se cruzassem, eles tinham o mesmo sentido. Aqui a nossa vida ficou bem mais fácil, tá? Se eu consigo expressar os vetores em termos das suas coordenadas x, y, para que dois vetores sejam iguais, basta que x1 seja igual a x2 e y1 seja igual a y2. Então, é bem mais fácil e direto aqui a gente verificar se os vetores são iguais quando eu consigo expressar ele através de suas coordenadas. Bom, e aí, quais são as operações que a gente vai definir no momento, tá? Depois a gente vai definir outras operações, como produto escalar, produto vetorial e produto misto. Mas no momento, a gente vai definir a soma e a gente vai definir o produto de um número por um vetor, tá? Então, se eu tenho dois vetores, o vetor V de coordenadas x1, y1 e o vetor U de coordenadas x2, y2 e um número A que pertence aos reais, eu defino a soma, né, do vetor V com o vetor U como sendo a soma das coordenadas x. Isso aqui vai me dar, né, se eu digo que V mais U vai me dar o vetor W, né? E o vetor W ele vai ter coordenadas x3, y3. Então, essa coordenada x3 ela vai ser a soma de x1 mais x2. E a coordenada y3 vai ser a soma de y1 mais y2. Tá? Se nós multiplicamos um número real pelo vetor V, esse número real ele multiplica as duas componentes do vetor. Então, se o A é positivo, eu vou crescer o vetor nas duas direções. Se o meu A for negativo, eu vou diminuir o vetor em módulo, né? A gente está pensando aqui o módulo do vetor, porque na verdade é isso que ele afeta, tá? Quando a gente multiplica um número por um vetor que a gente está mudando, vai ser só o módulo desse vetor. A gente não vai mudar nem direção nem sentido, tá? Mentira, sentido a gente pode mudar, né? Porque se o A for negativo, eu eu inverto o sentido do vetor, tá? Então, já ia falar uma bobagem. Então, olha só, se o A é positivo, o sentido permanece o mesmo. Se o A é negativo, eu inverto o sentido do vetor, tá? Se o A for maior do que 1,
eu estou crescendo o módulo do vetor, né? Maior do que 1, e aqui também vale para o menos 1, né? Se ele for menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, menos 3, em módulo meu vetor está crescendo, tá? Então, sempre que em módulo o A for maior do que 1, a gente está crescendo o módulo do vetor, quando eu multiplico esse número pelo vetor. E sempre que em módulo o A for menor do que 1, né, entre menos 1 e 1, intervalo aberto, então em módulo a gente está crescendo, está diminuindo, desculpem, o módulo desse vetor. Tá? É como se a gente estivesse dando zoom in, zoom out. Bom, e vamos fazer um exemplo aqui, ó. Como é que a gente pode lidar com os vetores? A gente pode lidar com os vetores, né? A gente pode ter equações vetoriais. Isso é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem. Como é que eu resolvo uma equação vetorial? Então, aqui a gente vai começar com um exemplo bem simples, mas que eu posso resolver de duas maneiras, tá? Primeira maneira que eu vou resolver esse exemplo com vocês é supor não, eu vou escrever o meu vetor W como sendo um vetor de componentes XY. Eu sei que ele tem que ser um vetor no plano, porque os vetores U e V, e aqui, desculpem, eu escrevi errado, vou arrumar na mão. Os vetores U e V são vetores no plano, tá? Então, eu não posso somar um vetor no plano com um vetor no espaço. Até posso somar, mas aqui a gente não está somando, tá? Bom, eu ia falar que eu não podia somar um vetor no plano com um vetor no espaço, mas pode sim, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está somando vetores no plano e eu vou obter, então, um outro vetor no plano. Então, a gente quer satisfazer a igualdade, né? E eu vou escrever W como sendo um vetor do tipo XY, tá? Então, eu tenho 3xy mais 2 que multiplica 3 menos 1 é igual a 1 meio. Parece que fomos invadidos. Fala, cara. Tivemos uma pequena invasão do meu filho. Então, aqui, ó. Tô aqui no 1 meio, né? 1 meio que multiplica V. V é o vetor 2, 8, mais W, que é o vetor XY. Tá? E aí eu vou usar as propriedades de soma de vetores, né? Então, e multiplicação de um número por um vetor por um escalar, tá? Então, aqui eu vou ter 3x, 3y, mais 6 menos 2 tem que ser igual a 1, 4, mais x, y. E agora eu vou somar os dois vetores do lado esquerdo e vou somar os dois vetores do lado direito. E aí eu uso, por fim, a igualdade de vetores. Então, eu tenho 3x mais 6, 3y menos 2, tem que ser igual a 1 mais x, 4 mais y. E aí, por igualdade de vetores, a gente sabe que x1 tem que ser igual a x2, y1 tem que ser igual a y2. Então, vou escrever aqui em cima, ó, como sempre, eu não deixo espaço suficiente. 3x mais 6 tem que ser igual a 1 mais x. E daí aqui eu tiro que 2x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 meios. Então, essa é a coordenada x do meu vetor W. E 3y menos 2 tem que ser igual a 4 mais y. Então, eu tenho 2y tem que ser igual a 6, y tem que ser igual a 3. Logo, para que o vetor W satisfaça a igualdade, é necessário que suas coordenadas sejam x igual a menos 5 meios e y igual a 3.
Essa é uma maneira da gente encarar o problema. Qual que vai ser a outra maneira? Então, é o que eu vou resolver com vocês aqui do lado, tá? Então, aqui eu tenho, eu vou só copiar 3w mais 2u é igual a 1 meio de v mais w. Acho que é isso. Tá. Então, eu vou trabalhar essa equação como se os vetores, num primeiro momento, fossem variáveis, né? Variáveis x, y, z, tá? Então, eu vou ficar assim, ó, tudo que for w, eu jogo para o lado esquerdo da igualdade. 3w menos w é igual a 1 meio de v menos 2u. Então, 2w é igual a 1 meio de v menos 2u. E o vetor w que eu estou procurando, ele é 1 quarto de v menos u. E aí agora eu volto lá e substituo. Meu u vale 13 menos 1. Então, isso aqui vai ser 1 quarto menos 3 menos 1. E v vale 2 e 8. 2 e 8. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 1 meio, né? Porque esse 1 quarto entra multiplicando 2 vai dar 1 meio. 8 dividido por 4 vai dar 2. Menos 3 menos 1. Então, agora a gente faz uma soma de vetores, ó. Eu vou ter 1 meio menos 3. Isso aqui vai ser a coordenada x, que obviamente vai me dar o menos 5 meios, tá? Eu tenho que obter a mesma resposta, independente do método. E 2 menos menos 1, que é igual a 3. Então, esse é o x e esse é o y. E aí, a gente acha que w é o vetor de coordenadas menos 5 meios e 3. Então, duas maneiras distintas de trabalhar. Qual que eu uso? Bom, o que for conveniente no momento. Pode ser que em alguns momentos seja mais conveniente fazer essa equação vetorial aqui do jeito que eu fiz, e pode ser que em alguns momentos seja mais conveniente escrever em termos das... né, escrever o vetor w em termos das componentes x, y. Tá bom? Aqui, ó. Agora vamos aprender a definir o vetor a partir de 2 pontos, tá? Então, aqui, ó, eu vou só preencher a mão. Essa é a minha direção x, essa é a minha direção y. Esse vetor laranja é o vetor OA. O vetor mais vermelhinho aqui é o vetor OB. E o vetor verde é o vetor AB. Tá? Bom, o ponto A, que é esse ponto aqui, é a extremidade do vetor OA, ele é um ponto de coordenadas x1, y1. O vetor B, o ponto B, que é a extremidade do vetor OB, ele é o ponto de coordenadas x2, y2, tá? Eu quero encontrar uma maneira de expressar o vetor a partir de 2 pontos do espaço, né? Esse vetor OA e o vetor OB, os dois têm a mesma origem, que é o ponto 0, 0. É a origem do meu sistema de coordenadas. Tá bom? Então, quando a gente olha esse triângulo aqui, o triângulo formado pelo vetor laranja, o verde e o telha, sei lá o que for isso, é um vermelho telha, tá? A gente vê que isso é uma soma vetorial, tá? Então, lá, se vocês lembrarem da regra do paralelograma, né, escrita na forma de origem de vetor coincide com a extremidade do outro, né? Então, aqui eu desenho o meu vetor OA, depois da extremidade desse vetor eu desenho o meu vetor AB, e a soma desses dois vetores vai ser o vetor OB, tá? Então, é o que eu tenho aqui, ó.
E aí eu encontro uma expressão para o vetor AB, que é o vetor que eu não conheço, né, as coordenadas dele, que é simplesmente, então, eu pegar a coordenada x do ponto B e subtrair da coordenada x do ponto A. Mesma coisa para o y. A coordenada y do vetor AB, ela vai ser y2 menos y1. Tá? O próprio vetor OA, ele é o vetor A menos origem, que vai ser então o vetor x1, y1 menos o 0, 0. O OB, ele vai ser ponto B menos o ponto O, que vai ser x2, y2 menos também o 0, 0. Então, por isso que eu disse para vocês há uns minutos atrás que para cada ponto do plano eu consigo associar um vetor. Esse vetor ele vai estar escrito em relação à origem. Tá? Então, se eu tenho apenas um par ordenado, xy, um ponto, eu sempre posso escrever esse vetor em relação à origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, quando a gente tem dois pontos no espaço, deixa eu só ver o que vem depois aqui. Então, aqui, ó, quando a gente tem dois pontos no espaço, se eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2, o vetor AB vai ser sempre extremidade menos origem. Então, vai ser coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Tá? Tomar uma aguinha. Bom, então quaisquer dois pontos no plano sempre definem um vetor. E o mesmo acontece para um ponto, só que aí esse vetor, se eu tenho apenas um ponto, esse vetor ele vai ser escrito em relação à origem, tá? Bom, aqui a gente vai fazer um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Lá quando a gente falou de segmentos orientados, né, que o vetor ele então vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes entre si. Tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês talvez entenderem o que significa isso, tá? Bom, então de novo aqui eu tenho direção x, direção y. Primeira coisa que eu vou fazer o meu vetor AB, tá? O meu vetor AB vai ser ponto B menos ponto A, que os valores estão aqui em cima, né? Então, o meu ponto B tem coordenadas 1 e 4, e o meu ponto A tem coordenadas menos 2 e 3. Então, eles dão origem ao vetor de coordenadas x igual a 3, y igual a 1. E o vetor CD vai ser ponto D menos ponto C. O ponto D, então, tem coordenadas 4 e 3 e o ponto C, coordenadas 1 e 2. Eles vão dar origem ao mesmo vetor x igual a 3, y igual a 1. Eu vou desenhar esses vetores aqui, lembrando, né, que a prof não desenha muito bem. Mas vamos lá, eu vou então aqui desenhar, vou dividir isso aqui em 4 pedaços no mínimo, mais ou menos iguais. O y também tem que ser em 4 pedaços. E x negativo em 2. Tá? Então, eu vou marcar os pontos. Eu vou marcar o ponto A, vou marcar o ponto B, e a partir desses dois pontos a gente vai fazer o vetor. Tá? Então, o que é o meu ponto A? Meu ponto A é x igual a menos 2, y igual a 3. Então, aqui vai estar o ponto A, e aqui vai estar o vetor OA. Vetor OA. Agora, meu ponto B. Meu ponto B, ele tem coordenadas x igual a 1,
y igual a 4. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, vou tentar desenhar retinho, mais ou menos. Mani-mani. Aqui está o meu ponto B. Esse cara aqui vai ser o vetor OB. Né? Origem na origem do sistema de coordenadas, extremidade no ponto B. E aí, o nosso vetor AB, que vai ser ponto B menos ponto A, é esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ser meu vetor AB. Eu vou tentar desenhar o próximo vetor de maneira que vocês consigam enxergar que a inclinação do vetor AB é a mesma inclinação do vetor CD e o tamanho também, tá? Porque eles representam o mesmo vetor, tá? Então, bora lá. Então, aqui, ó, meu ponto C tem coordenadas x igual a 1, y igual a 2. Aqui vai estar o meu ponto C. Então, esse é o vetor OC. E o meu ponto D, x igual a 4, y igual a 3. Então, ele está aqui, ó. Ponto C. Opa, desculpa, D. D. E aqui é o vetor OD. E esse carinha aqui é o vetor OC. Vou desenhar de azulzinho também, que talvez visualmente fique melhor. Isso aqui vai ser o meu vetor CD. Tá? Então, diferentes pontos no espaço podem representar o mesmo vetor, tá? E isso tá de encontro com o que a gente viu lá no início do conteúdo, em que vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes entre si. Né? Então, o segmento AB ele é equipolente ao segmento CD e ambos representam o vetor de coordenadas x igual a 3, y igual a 1, que eu vou desenhar agora aqui de vermelho. Tá? Que é este vetor aqui, ó. Em relação à origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, se assim, ó, se a escala tivesse perfeita, se eu tivesse uma régua, se eu soubesse desenhar em linha reta, esses três vetores, eles são exatamente o mesmo. Esses três segmentos orientados, eles representam exatamente o mesmo vetor. É o vetor de coordenadas 3 e 1. Certo? Espero que tenham entendido, assim, porque eu acho que essa parte é bem interessante da gente entender que um mesmo vetor ele pode ser representado em diferentes pontos do espaço. Tá? Isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está estudando, por exemplo, leis de Newton para partículas. Né? Porque numa partícula não faz muito sentido a gente especificar o ponto de aplicação da força. Então, com certeza, vocês já caminharam com esse vetor força no plano, né? Mantendo direção, sentido e módulo. Né? Por quê? Porque eu posso representar esse vetor, desde que eu mantenha módulo, direção e sentido, em qualquer dois pontos no espaço. Tá? O mesmo vetor ele é representado por diferentes segmentos orientados, que são equipolentes entre si. Bom, aqui, para a gente meio que fechar essa parte, eu acho que é a última ou penúltima tópico, a gente vai ver condição de paralelismo. Né? O que são vetores paralelos? Eles são aqueles vetores que se... né, que se a gente desenha uma reta que corte os dois, uma reta perpendicular, ela vai ser perpendicular aos dois vetores. Né? E a gente viu lá, geometricamente, era assim que a gente definia vetores paralelos. Vetores paralelos possuem a mesma direção, tá? Bom, sempre que dois vetores forem paralelos, eu posso escrever um como sendo um número vezes o outro, tá? Isso aqui também é a condição de colinearidade.
ou paralelismo. É a mesma coisa, tá? É que quando os vetores são paralelos, eles não necessariamente estão sobre a mesma linha, né? Mas a condição de paralelismo ou colinearidade é a mesma, significa que eles possuem a mesma direção. Como é que eu posso ver isso utilizando a expressão analítica dos meus vetores? Tá? Então, se o meu vetor P tem coordenadas x1, y1 e o meu vetor V tem coordenadas x2, y2, né? Eu multiplico esse K, que K é um número, K é um escalar, né? Escalar, é um número. Preferencialmente diferente de zero, senão eu vou cair num vetor nulo, tá? Mas um número, pode ser positivo ou negativo. Então, eu tenho que x1, y1 é igual a k x2 e k y2. Por igualdade de vetores, eu tenho que x1 é igual a k x2 e y1 é igual a k y2. Ou, né, eu posso interpretar isso de uma outra maneira, dizer que esse número k ele pode ser obtido quando eu faço a razão entre x1 e x2. E, de forma similar, ele pode ser obtido quando eu faço a razão entre as coordenadas y1 e y2. Percebam uma coisa, tá? Por amor do Senhor, não existe divisão entre vetores. Eu não posso jamais dizer que K é P divididos por V. Quem fizer isso vai tomar uma reguada nos dedos. Não pode, não existe. Isso aqui não existe, tá? Porém, quando, né, eu isolo as coordenadas dessa maneira, eu posso sim dividir uma coordenada pela outra, tá? Mas vetores eu não posso dividir um vetor por outro vetor. Eu posso dividir um vetor por um número. Eu posso multiplicar um vetor por um número, mas eu não posso dividir um vetor por um vetor. Bom, então, isso aqui, ó, é a condição de paralelismo ou colinearidade entre dois vetores no plano. A razão entre as coordenadas x tem que ser igual à razão entre as coordenadas y. Tá? Bom, então aquilo ali a gente termina vetores no plano. Vetores no espaço, ele é uma generalização de vetores no plano, então tudo que a gente viu, a gente consegue generalizar para uma coordenada a mais, certo? Então, vetores no espaço, eu preciso introduzir outra coordenada, que como a gente também vai usar aqui uma base canônica, vai ser a coordenada z, que nós vamos introduzir, tá? Da mesma forma que quaisquer dois vetores não colineares formam uma base no plano, eu posso pegar três vetores não coplanares. O que são vetores coplanares? São vetores que estão no mesmo plano, tá? Então, eu preciso de três vetores não coplanares, e esses três vetores não coplanares, eles podem servir de base para um espaço tridimensional. E aí eu consigo escrever a mesma combinação linear, que aqui eu não vou me atrever a desenhar para não traumatizá-los, né? Se no plano já é difícil, em 3 dimensões, então eu vou bugar o cérebro de vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, quaisquer 3 vetores não coplanares, eles vão servir de base para um espaço tridimensional. E aí eu sempre vou poder escrever qualquer vetor desse espaço como uma combinação linear desses 3 vetores da base, tá? De maneira análoga ao que a gente viu lá em 2 dimensões. Bom, novamente aqui a gente vai ir para a base conhecida, tá? Que é a base ortonormal, onde os vetores são unitários e ortogonais entre si. Então, aqui
nós temos uma direção a mais. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente vai escrever, dar nomes às direções no espaço, é necessário seguir uma certa ordem, tá? Eu não posso aleatoriamente dizer quem é X, quem é Y e quem é Z. E eu vou explicar para vocês o porquê. E isso vai ficar mais claro mais para frente, ó. Se eu começar dizendo que esse cara é o X, eu tenho que andar no sentido anti-horário. Esse cara aqui vai ser o Y e este cara aqui vai ser o Z. Tá? Então, o correto é girar no sentido anti-horário, porque o nosso sistema de coordenadas é o que a gente chama de dextrogiro, tá? É esse que vai no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, de maneira similar, se eu disser que essa direção é a direção X, essa daqui de baixo tem que ser a direção Y e essa aqui tem que ser a direção Z. E se eu disser que essa aqui é X, essa aqui é Y e essa aqui é Z. Tá, pessoal? Então, existe uma certa regra. Não pode sair por aí dizendo a la louca, tá? Quem são os vetores unitários que definem essa base ortonormal, né? São os vetores IJK, certo? Então, aqui, ó, eu vou considerar as direções pretinhas, tá? O X, o Y e o Z. Então, na direção X, o vetor vai ser o vetor unitário I, na direção Y é o J e na direção Z é o K. Então, eles são ortogonais entre si e o módulo deles é igual a 1. E nós representamos esses vetores unitários dessa maneira aqui, ó. O vetor I é o vetor de coordenadas 1, 0, 0. J é o vetor de coordenadas 0, 1, 0. E K é o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Então, a gente também pode definir um vetor no espaço a partir de dois pontos. O que vai ser a diferença? A diferença é que um ponto no espaço, agora ele tem que ter três coordenadas, né? Então, aqui eu vou ter x1, y1, z1. E o meu ponto B vai ser o ponto de coordenadas x2, y2, z2. Então, se eu quero definir aqui meu vetor AB, vai ser a mesma coisa, B menos A. Só que vai ser, então, agora, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. A única coisa diferente é que eu botei uma coordenada a mais. Beleza, isso aqui é bem interessante. Como é que a gente consegue desenhar um vetor no espaço a partir de um ponto? Então, isso é o que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó. Deixa eu só ver o que... Tá. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Aqui eu vou dizer que essa é a direção X, Y e Z. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher um plano, um dos planos, né? Pode ser o plano XY, o plano XZ ou o plano ZY. No caso aqui, eu vou escolher o plano XZ. E aí, eu vou botar Y igual a 0 nesse ponto, tá? E aí, eu vou marcar, então, o ponto x igual a 2, y igual a 0, z igual a 2. Tá? Que vai ser esse ponto aqui, ó. Então, esse pontinho aqui é o ponto 2, 0, 2. O que vai ser o meu vetor no espaço? Como é que eu desenho o vetor no espaço? Bom, agora, a partir desse ponto, eu subo o y. O y vale uma unidade. Então, eu tenho que subir isso aqui até uma unidade. Lembrando que esse negócio tem que ser desenhado em perspectiva. Certo? Então, vamos supor que ali, na perspectiva, vai ser o
o ponto, esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto, vou escrever de outra cor, vai ser o ponto 2, 1, 2, que é o ponto que define o meu vetor, tá? Então, aqui, ó, o vetor, ele vai sair da origem e ele vai chegar nesse ponto aqui. A perspectiva é horrível, né? Quem sabe eu mude o valor de y para que ele vá lá para cima. Então, só para o nosso desenho ficar melhor, só um pouquinho. Para aí. Então, isso aqui vai continuar a mesma coisa, só um pouquinho. Eu vou dizer que o meu y vale 3, por exemplo, só para que a minha reta vá lá para cima, tá, pessoal? É indiferente, só para o desenho ficar melhor. Tá? Então, aqui, ao invés de 1, a gente coloca 3. Vai ser o ponto A, 2, 3, 2. Risca isso aqui. Então, aqui, ó, o ponto 202 continua o mesmo. E agora eu tenho que subir até y igual a 3. Então, eu subo. E aqui vai estar o meu ponto. Agora acho que vai ficar melhor o desenho. Aqui vai estar o ponto A, 2, 3, 2. Então, o meu vetor no... O problema é o desenhista, não é o ponto. O vetor vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o vetor representado pelo ponto A232. Tá? Por que eu digo que ele é a diagonal de um paralelepípedo? Porque esse ponto, eu posso marcar ele nos diferentes planos, tá? Então, por exemplo, eu vou marcar esse ponto no plano XY. Então, no plano XY, eu vou ter o ponto 2, 3, 0. Tá? Que seria este ponto aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui, senão vai me atrapalhar. Depois eu escrevo. Então, aqui, ó. Aqui vai estar o x igual a 2, né? No plano, aqui eu tenho o ponto 2, 3, 0. Esse pontinho aqui sobre o eixo x, né, que eu falei para vocês que é o x igual a 2, na verdade, esse ponto eu também posso escrever como sendo 2, 0, 0. Esse ponto aqui, y igual a 3, vai ser o ponto 0, 3, 0. E esse ponto z igual a 2, ele é o ponto 0, 0, 2. Bom, o ponto... A gente pode marcar esse ponto no plano YZ. Então, no plano YZ é z igual a 2, x igual a 0, y igual a 3. Seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto 0, 3, 2. Então, vocês percebem que à medida que eu vou projetando, na verdade, né, marcando o ponto nos diferentes planos, eu vou formando o quê? Eu vou formando um paralelepípedo, ó. Acho que dá pra ver. Eu sei que eu sou péssima desenhando, mas o meu cubinho ali ficou bem bonitinho, tá? E aí, pessoal, o vetor no espaço, ele vai ser, então, a diagonal desse paralelepípedo, tá? E aqui só pra gente terminar, então, aqui o nosso desenho, esse pontinho aqui vai ser o ponto A de coordenadas 2, 3, 2. Bom, o que que são, então, os diferentes pontos, digamos assim, que a gente projetou, né? Então, eu posso projetar esse vetor, o vetor OA, né? O que é o nosso vetor OA? Meu vetor OA vai ser ponto A menos origem, é o vetor de coordenadas 2, 3, 2. Eu posso projetar esse vetor tanto em um plano como em uma direção, certo? Só tomar uma aguinha aqui. Então, quando eu projeto esse vetor nos planos, então aqui ó, no plano XY,
qual é a projeção desse vetor no plano XY? Ele vai ser o ponto, né? Na verdade, aqui eu consigo escrever um outro vetor. Vamos ver se escrevendo de verde aqui, ó. Esse vetor aqui no plano, ele vai ser o vetor de coordenadas 2, 3 e 0. Se eu projetar esse vetor no plano x, z, ele vai ser o vetor de coordenadas 2, 0, 2. Porque eu também consigo atribuir aqui, ó, esse vetorzinho azul, que sai da origem e chega ali no ponto 2, 0, 2. Tá? Então, isso é a projeção do vetor. E, por fim, a projeção do vetor no plano YZ vai ser né, o vetor de coordenadas 0, 3 e 2. Eu vou escrever aqui de amarelo, não sei o quanto vai ficar, vai dar para ver, que é este vetor aqui, ó. Tá? Então, a gente pode projetar vetores nos planos e a gente pode projetar vetores nas direções. Então, quando eu projeto o vetor OA na direção x, ele vai ser um vetor de coordenadas 2, 0, 0. Na direção y, ele vai ser um vetor de coordenadas 0, 3, 0. E na direção z, né, aqui eu estou botando os dois pontinhos, só para dizer que eu não estou dizendo que z é igual, né? O vetor na direção z, ele vai ser o vetor de coordenadas 0, 0, 2. Certo? Então, a maneira mais fácil de nós desenharmos um vetor no espaço, ao meu ver, obviamente, né? É tu marcar o ponto no plano e depois tu sobe na altura, tá? Então, aqui da maneira que eu desenhei, o plano que eu considerei foi o plano XZ, e a altura era o Y, né? O vertical. Mas pode ser em qualquer direção, depende de como que vocês definem o sistema de coordenadas de vocês, tá? Bom, de maneira análoga aqui, como é que a gente sabe que dois vetores no espaço são iguais? A gente tem que comparar as suas coordenadas, tá? Então, se eu tenho o vetor V de coordenadas x1, y1, z1 e o vetor U de coordenadas x2, y2, z2, eles vão ser iguais se x1 for igual a x2, y1 for igual a y2 e z1 for igual a z2. Tá? É a mesma coisa, só uma extensão para a coordenada z. Mesma coisa que a gente viu lá no plano. E, por fim, temos a condição aqui de paralelismo ou colinearidade, que nem tivemos lá no plano, né? Então, se o nosso vetor P é o vetor de coordenadas x1, y1, z1, isso aqui vai ser K vezes o V de coordenadas x2, y2, z2. Então, a gente faz o mesmo esquema que a gente fez lá, multiplica o K, iguala as componentes, né, dos vetores, e aí a gente vai chegar numa relação que K é igual a x1 divididos por x2, que tem que ser igual a y1 divididos por y2, que tem que ser igual a z1 divididos por z2. E por hoje era só, tá? Próximo vídeo será sobre combinação linear de vetores. E aí, galerinha, a gente vai voltar lá para a solução de sistema de equações lineares. Porque a gente vai cair num sistema, a gente vai querer escrever um vetor como combinação linear de outros vetores, e vamos cair num sistema de equações lineares, e vamos resolver pelos métodos que já aprendemos nas aulas passadas. Tá
tá certo? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, escrevam. Besitos. Fui!